Bem, agora é um outro exemplo de como calcular o mínimo, o elemento mínimo de um array. Tá? Aqui, novamente, a versão iterativa, você tem aqui o mínimo a ser retornado dentro do array, de início é 0, tá? Estou convencionando que esse vai ser o valor default, esse array de inteiros não tem inteiros de 0, só nos naturais, tá? E aqui o que eu vou retornar, e aqui return mínimo. Note que nenhum outro return aqui no método, tá? Se o tamanho do array for maior do que 0, certo? Eu vou, por default, assumir que esse mínimo aqui, ele é o elemento que está lá no array indexado com 0. Tá? Esse seria o valor base a ser retornado, o primeiro que está lá no array. E aí eu vou varrendo todos os elementos do array. Vou varrer o primeiro de novo, mas não tem problema, tá? É um passo a mais. Então, vou varrer todos verificando se o que está lá dentro do array é menor do que o meu mínimo. Certo? Se isso for verdade, meu mínimo vai ser atualizado. Tá? E aí eu vou varrer todo o meu array em tempo linear aqui. Já esse mínimo recursivo, tá? Ele é um pouco diferente. O que é que ele faz? Ele faz uso de um método auxiliar. Para eu varrer um array, eu vou precisar variar o índice desse array de forma recursiva. Tá? Porque faz sentido eu ir varrendo o array procurando pelo mínimo, tá? Em uma posição específica do array. Quando eu chegar no final do array, eu não vou andar mais. Tá? Então, esse seria o meu caso base. Tá? Então, o mínimo a ser retornado novamente aqui, 0, return mínimo. Se array.length, se o array tiver alguma coisa dentro dele, eu vou procurar, certo? Qual é o mínimo cara lá no array usando recursão, vou guardar em mínimo para depois retornar. Tá? E esse mínimo recursive, o que é que ele faz? De início, ele já assume aqui que o mínimo vai ser o primeiro cara do array, certo? Se a posição que eu vou buscar a partir dela, tá? Ela é igual a última posição do meu array, eu não tenho nada a fazer, tá? Já é a última posição do meu array, né? Já guardo o valor a ser retornado, tá? Na realidade, aqui tem que fazer alguma coisa, né, pessoal? Certo? Se eu tenho que verificar se é a última posição, eu vejo se esse cara daqui, se o array na posição, certo, for menor do que mínimo, certo? Mínimo vai ter que receber esse cara daqui, tá? Independente disso daí, se for um array só com um elemento, eu já estou no último, independente disso ser redundante ou não, tá certo? Eu faço essa atualização. Se não, aí eu vou pegar o próximo mínimo, certo? O próximo mínimo é o seguinte, vou buscar aqui o mínimo que está na posição, a partir da posição mais 1. Busco o que é um mínimo lá, vejo se esse mínimo é menor do que o meu mínimo, certo? Que está na posição anterior, tá? E se isso for verdade, eu atualizo o meu mínimo. Tá? Então, essa buscada aqui recursiva já faz todo o trabalho para a gente. Ok, pessoal? Então, é interessante que vocês executem isso daí no debugger também, para vocês verem. Tá? O próximo exemplo, a soma iterativa. Você passa um K e ele retorna a soma dos K elementos, né? De 0 até K, essa soma. Tá? Então, soma de início é 0, retornando soma. E para ir indo de 1 até igual a K, tá? Você vai acumulando aqui o valor de K na soma, depois retorna ela. Na soma recursiva, tá? Você consegue fazer isso daí de forma bem fácil. Primeiro, você recebe aqui o K, a soma que você vai retornar, o valor padrão, tá? É 0. E aqui você vê, se o K for igual a 0, eu não preciso fazer nada, tá? Se eu quero a soma aí de 0 elementos, não preciso fazer nada, tá? Se não, eu vou pegar o K, certo? Jogar aqui na soma, certo? E vou somar a soma com o resultado da soma recursiva de K-1. Então, imagine, se eu chamo soma recursiva com 2, por exemplo, eu quero somar os números 0, 1 e 2, tá? Soma de início é 0, aí K não é 0, ele vem para cá. Então, soma vai receber K, que é quanto? 2, mais
soma recursiva de 1. Tá? Soma recursiva de 1, por sua vez, vai ver que K não é 0, vai retornar 1 mais soma recursiva de 0. Soma recursiva de 0, por sua vez, vai retornar, não vai fazer nada aqui, que K é 0, vai retornar 0. Então, ficaria 0 mais 1 mais 2, certo? Retornando o que a gente realmente precisa. É bom que vocês vejam isso daí executando também no depurador, ok? Esse outro exemplo aqui, de checar se uma sequência é uma palíndrome. Sem recursão, isso daí, o que é que a gente faz? De início, a gente assume que toda palavra é palíndrome. Poderia ser false também, sem problema, tá? Eu prefiro colocar true aqui para poder usar também essa variável aqui do laço de forma mais intuitiva, tá? Notem que a estratégia é, você vai varrer a string, certo? Do início até a metade apenas, e vai vendo se os elementos equidistantes dela são iguais. Então, como é que eu faço isso? Para eu checar se ela é uma palíndrome ou não, se eu encontrar apenas uma ocorrência em que dois caracteres equidistantes não são iguais, ela já não é uma palíndrome. Então, eu não sei, a priori, a quantidade de passos fixa, quantidade de repetições fixa que eu tenho que fazer, tá? Mas eu sei que, no máximo, eu tenho que ir até a metade checando os elementos equidistantes. Se eu encontrar no meio, aí eu quebro também meu laço. Então, essa é a razão porque eu não vou usar um for, tá? Vou declarar um i aqui começando com 0, enquanto o i for menor do que o tamanho da palavra sobre 2, e essa palavra for uma palíndrome, que de início é true, o que é que você faz? O resultado dela continuar sendo uma palíndrome é você checar se o iésimo caractere ele é igual, certo, ao caractere que é o tamanho da palavra menos i. Tá? Então, com isso daí, você vai pegando o caractere, começando quando o i é 0, ele pega o caractere que está lá no tamanho da palavra. Na realidade, tem um detalhe aqui, o tamanho da palavra é menos 1. Tá? Que os caracteres são indexados, na string são indexados com de 0 até n-1. Tá? Então, eu pegaria esse camaradinha daqui, tá? E menos i. Então, eu estou vendo os elementos equidistantes e estou incrementando o meu i. Se acontecer de um deles aqui ser diferente, palíndrome já vai para false e aí eu quebro o meu laço. Se não, eu vou até a metade e quebro o meu laço aqui porque eu quebrei a metade, mas palíndrome continua sendo true, tá? Sendo feito isso daqui, no final eu retorno palíndrome, tá? Essa é a estratégia. No recursivo, eu recebo a palavra palíndrome de início é true e eu retorno palíndrome. Então, como é que eu faço aqui? Primeiro, se a palavra ela é igual a string vazia, tá? Ou então o tamanho da palavra for 1, ela já é uma palíndrome. Então, eu não faço nada e vou retornar true, que é o palíndrome, tá? E a ideia aqui que eu estou usando na recursão é, eu comparo os elementos nas extremidades, os caracteres das extremidades da string, retiro eles e chamo o ispalíndrome recursive novamente na nova string, na string resultante, tá? Então, como é que eu faço isso? E o palíndrome, o resultado desse palíndrome ou não, vai ser aqui, ó, word share char at 0. Pego o primeiro caractere, pego o último caractere, sempre da string, tá? Comparo eles. Se eles forem iguais, tá? Isso daí, pelo menos para esse caractere, já considera que ela está sendo uma palíndrome. Mas aí eu checo se ela é palíndrome também, usando recursão, pegando a substring, certo? Dessa word, que vai do caractere indexado com 1, retirei o 0, que é o primeiro, até o caractere indexado com o tamanho dela menos 1, exclusive. Ou seja, eu vou até o penúltimo caractere. Esse método substring da classe string faz isso. Tá, pessoal? Mas vejam, aqui, se eu encontrasse um caso em que já não é igual, eu não precisaria chamar recursivo, tá? Porque ele já não é palíndromo. Então, eu posso fazer uma otimização aqui ainda, certo? E essa otimização seria a seguinte: se acontecer dela ser palíndrome, certo? Aí eu
continuo aqui chamando recursivamente como palíndrome é igual a palíndrome e... Ou então não precisava nem fazer o AND disso daqui. Eu não já sei que é uma palíndrome, vou ver o resultado analisando o restante da string. Ok, pessoal, essa otimização também poderia ser feita. Tá? Mostrar mais um exemplo aqui, que é inverter uma string sem usar tail recursion. Tá? Nesse caso daqui, para reverter uma string, se a string for nula ou for igual a vazia, certo? Eu retorno a própria string. Tá? Se não, eu vou retornar aqui, eu vou pegar aqui o primeiro caractere, certo? Vou usar ele aqui com alguma coisa concatenada com ele no final. Ou seja, eu peguei o caractere 0 da string, botei lá no final e vou mandar inverter o início da string usando o reverse string. Tá? A substring de 1 só com 1, ele pega do caractere indexado com 1 até o final da string. Vou reverter isso e no final vou botar o primeiro caractere que estava lá. Tá? Então, isso daqui ainda não é tail recursion, porque eu estou pegando o resultado da recursão e estou fazendo uma operação aqui ainda com ele. Tá? Um exemplo aqui usando tail recursion, tá? Calcular o módulo. Eu pego o valor e pego o divisor. Para calcular o resto da divisão, eu vejo se o valor é menor do que o divisor, o resto da divisão já é o próprio valor. Tá? Se não, eu vou tirar o divisor do valor, certo? E vou calcular o módulo também desse restante, né? Considerando esse divisor, tá? De um novo número, de um novo valor, retirando o divisor. Tá? Então, isso daqui é um exemplo de tail recursion. Tá? Esse cálculo de módulo daqui não usa o operador de módulo normal. Ok, minha gente? Eu vou mostrar esses outros exemplos num outro vídeo. Ok? Então, acompanha aí o próximo vídeo.